Ramires, Oi. eu quero começar essa gravação fazendo um cover Faz de Tom Jobim. Você apresenta esse podcast. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta após 14 dias sem gravar. Agora com Tom Jobim, por Lucas Peve, uma visão utópica, distópica, muito bem desconstruída. Trópicos utópicos. Bem-vindos. Eu sou Ramires Cirilo. E esse que vos canta é Lucas Peve. Muitos dizem Lucas Peve. Você pode chamar do que você quiser. Porque estou tão sozinho. Eu não sei mais gravar isso. Eu acho que acabou. Tô muito feliz. Por que você tá feliz? Porque faziam 15 dias que eu não via a sua cara na minha frente. Exatamente. Quem tá ouvindo isso no futuro não faz a menor questão. É por isso que a gente vai mudar de assunto rapidamente. Mas é bom dizer pras pessoas que estão ouvindo logo agora que a gente tá de volta. Exatamente. Voltamos 15 dias sem gravar por causa do Covid. Então fica aí o lembrete. Se você não sabe o que é Covid, pesquisa na internet. Isso. Se você tá ouvindo daqui 3, 4 anos. Mas enfim. Estamos de volta. É isso aí. O importante é que você não tenha perecido. Exatamente. Né? E se você tá aí ouvindo a gente, parabéns. Parabéns. Você tá ouvindo o mais momento. novo podcast. Número 1. Pós-quarentena. Isso. Nas listas de comédia do Brasil. Exatamente. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu não tô nem inventando. Não tá inventando agora. agora. Não é que nem aquela história do Dória. Qual a história que do Dória? Que o Dória falou assim, pessoal, fiquem em casa, ouçam o podcast gritando baixo. Isso. Essa história era mentira, a gente tem que admitir aqui que era mentira. Que a gente manipulou. Quem falou aquilo não foi o Dória, foi o Bolsonaro. Isso, foi o Bolsonaro. É importante dizer que a gente também não é um podcast que apoia a política, exatamente, que dá dinheiro pra políticos ou que financia esta merda aqui, como dizia Capitão Nascimento, não é mesmo? É você quem financia essa merda. Não, é você quem financia. É você quem financia essa merda. É fogueteiro, né, que eles chamam, cara. Eu não lembro, eu sei que alguém financiava aquela merda. Alguém financia aquela merda. E não era a gente. E não era a gente. A gente só tá deixando claro aqui que não era a gente quem financiava aquela merda. Não era eu, não era vós. Não eram eles. Isso. Né? Como dizia Cecília Meirelles, inclusive. Falava forte. A gente tá muito brasileiro. Sim. Né? Eu comecei cantando Tom Jobim. O que você achou disso? Eu achei maravilhoso. Eu acho que a gente precisava ter mais... Covers, né? Covers, exatamente. Eu acho que no próximo você tem que cantar algo. Eu posso cantar algo. Pra mostrar pras pessoas que a gente não é só dois caras que falaram um dia, ai, eu consigo fazer umas piadas, vamos criar algo. Nós temos realmente uma veia artística. Temos. A gente pode cantar. Você toca calimba. Eu toco calimba e também trozoba. Cujo som é... É que as pessoas não... É que assim, eu não consigo reproduzir com muita facilidade um som de uma trozoba. Mas se você não sabe o que é uma trozoba, pesquisa aí e não me fala o que você achou. Põe no Google. Playing trozoba. Isso. E você vai saber exatamente do que a gente tá falando aqui. Isso. E se você tá em dúvida como se escreve trozoba, é T-R-E-U-X-O-B-B-A. E o B é mudo. Isso. Então é trozoba. Isso é importante da gente dizer aqui no começo desse episódio. Certo. Você já sabe nossos nomes. Eu sou Ramires Cirilo. Eu sou o Lucas Pive. E este é o Gritando Baixo. Estamos depois de volta. De um período de ato. A gente realmente não sabe mais gravar isso. Não sabe mais. Mas olha, você mencionou uma coisa interessante antes da gente começar esse podcast. E eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Porque nós estávamos felizes por algumas comemorações que a gente tem feito nas nossas vidas pessoais. Exatamente, que não tem nada a ver com vocês, a gente não vai falar o que é. A gente nem vai falar o que é, porque não vem ao caso. Mas a gente já teve alguns empregos bastante difíceis, complicados nas nossas vidas. Exatamente. Ramires provavelmente mais do que eu. Mas eu acho que tem algumas coisas sobre mim que você não sabe. Então me conta. Você sabia disso? Mano, eu sei que você trabalhou no Itaú. Você sabe que eu trabalhei no Itaú? Eu sei disso. Mas antes do Itaú, Ramires, vamos fazer um quiz sobre Lucas agora. Vamos.
Pode perguntar. Onde eu trabalhei antes do Itaú? Onde você trabalhou? Opção A. Feira Livre. Número B. Fábrica de ilhós. O que é ilhós? Não tá na pergunta. Tá bom, beleza. Essa não vale 1 milhão. Tá. Opção D. Pet shop. Eu vou chutar aqui um pet shop. Você vai chutar pet shop? Eu vou chutar um pet shop. O que você não sabia é que tinha uma opção E. Tá bom. E você não esperou. Então vai, manda bala. A opção E era: 2 alternativas anteriores estão corretas, mas você não vai saber quais. Qual você escolhe agora? Agora eu vou A, falar. B, D ou E? Caramba! Eu vou falar pelo que você falou. Tá, eu acho que você trabalhou numa feira livre e num pet shop. Ou seja, a E é que tá certa. Isso, aí é certo. Que é a opção. 2 opções estão certas, mas você não vai saber qual. Isso. Então, você quase acertou. Porque só tinha uma certa. Não, a E é a certa. Só que as opções que você citou não são as certas. Caramba, nem era culpa minha, então. Exatamente. Tá. Eu trabalhei em 2 desses lugares e um deles não era a feira. Nossa, esse foi o quiz mais confuso que eu já tive que responder na minha vida. Eu acabei de inventar, eu tô muito orgulhoso. Caramba. Eu tô muito orgulhoso. Eu podia ser um talk show host. Onde você trabalhou, então? Eu trabalhei numa fábrica de ilhós e numa pet shop. Mas o que é ilhós? Ilhós é assim, sabe aquelas sacolas que você traz de lojas de roupas? A alça é conectada na sacola e tem um negocinho de ferro pra não rasgar o papelão. Sim. Esta porrilha se chama ilhós. Caramba, você trabalhou numa fábrica disso? Isso, que eu apertava o ilhós na sacola. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Era uma fábrica que tinha 200 máquinas dessa, muitos jovens que não sabem o que fazer da vida, eu incluso, apertando ilhós em sacolas, mano. Nossa! A cada 200 ilhós, se não me engano, era 12 centavos. Tô brincando. Era na China que eu trabalhava. Nossa, mas você sabe da história da fábrica de estojo, né? Que você trabalhou? Que eu trabalhei numa fábrica de estojo. É muito curioso. É um fundo de garagem. Era uma garagem. É muito curioso. E aí tinha um monte de jovem que tava ali trabalhando sem camiseta, de chinelo, em condições precárias. Sim. Entende? Você tá descrevendo Singapura? Tá tipo isso. Todo mundo sabe que o Singapura é muito rico. Exato. E aí, no final do mês, uma das pessoas que trabalhavam com a gente ganhou R$8,50. E aí fizeram festa? Não, ele comprou uma tartaruga. Acabaram gastando os R$8,50. Ele comprou uma tartaruga. Um refrigerante careta. Ele comprou uma tartaruga. É mesmo? Isso é verdade? É verdade. Não, mas eu tô brincando. Não era R$8,50, eu acho que era R$80. Num dia. Não. No final do mês. No final do mês a pessoa ganhou R$80. Porque ele ia pouco lá. Ele trabalhava quanto ele queria, entendeu? E aí no final do mês chegou o dia de receber, a galera tava recebendo pouco ainda, mas mais que R$80. Ah, tá. Entendi. Aí ele foi lá e comprou uma tartaruga. Ou seja, ele trabalhou o mês inteiro numa fábrica de estojo pra comprar uma tartaruga. Pra comprar um réptil. Faz sentido? Tartaruga nem é réptil, é anfíbio. Eu acho que... Tava errado desde o início. Ganhou pouco e comprou um animal errado. Você entende? Eu acho que não vale nem a pena. Eu acho que ele merecia trabalhar mais lá. Não vale nem a pena ir numa fábrica dessa. Mas foi provavelmente no mesmo bairro que a gente trabalhou. Essa fábrica aí era aqui perto, não era? Era aqui perto. A minha também. Então, do lado. Eu acho que era tudo ali. Já tinha mais de uma fábrica que explorava jovens. Tinha. Aqui perto. Eu acho que ainda deve ter. Deve ter. Sim. Então, eu lembro que eu ganhava bem pouco também. E esse foi o meu primeiro trabalho. E eu trabalhei durante muito pouco tempo ali. Foi o bastante. Sim. Sabe? Sabe quando os adultos falam assim, é bom a gente dar trabalhos que não são tão bons para jovens, pra eles entenderem que não é aquilo que eles querem? Sim. Era isso, basicamente. Eu entendi rápido, eu acho. Ganhei ali meus R$8,50, comprei minha tartaruga e fui embora. Sim. Só que depois eu trabalhei na pet shop. E era incrível, porque eu amo animais. A gente já comentou aqui. O que você fazia na pet shop? Eu lavava cachorro e gato. Por que você saiu desse emprego? Porque eu era de menor e o dono tinha medo que se o fiscal passasse lá, ele tomava um processão na cara. Entendi. Aí ele falou assim, Lucas, sinto muito, você até faz muito bem isso daí, eu sei que você quer aprender, mas eu não posso te manter aqui. Porque agora você é ilegal. Aí ele me processou, ou seja, saí devendo. Entendi. Não, mas é sério, eu amava. A menina que me ensinou tudo, eu lembro até hoje, ela me ensinou super bem, ela era super
legal, assim, com os animais. Sim. E eu quase entrei naquele ramo que a gente acabou comentando num episódio anterior. De biologia veterinária e tal, por causa disso aí. Então. Mas é quando o cara falou assim, você não vai trabalhar só porque você é pequeno. Aí você falou. Aí eu falei, dane-se, vou virar latifundiário. Capitalista. Isso. E aí você fez. E hoje em dia eu invisto na bolsa. Exatamente. Você tá me entendendo? Esses foram, eu acho que os 2 trabalhos que você talvez não sabia. Eu já trabalhei. Após isso foi no Itaú. Não, aí do começou pet essa shop... minha carreira de decadência. Não, do pet shop eu sabia. Eu sabia do pet shop, mas eu não sabia que você tinha se submetido a um trabalho numa fábrica de lantejoulas. Foi incrível. Exato. Maravilhoso. Pra saber exatamente o que eu não queria. Exato. É meio escroto, né, você fazendo isso. Você vai fazendo 1 milhão de coisas até você descobrir tudo que você não gosta. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Mano, eu fiz tudo na minha vida, eu acho. Então você fez bastante coisa. Mas sabe o que eu acho legal a gente comentar? Antes disso, até... A maioria dos jovens que eu vejo hoje, estão fazendo 18 anos sem trabalhar, pensam assim, pô, vou começar a trabalhar. E até acho cedo. Mas, mano, esse trabalho na fábrica de Ilhós, eu comecei com 14 ou 15, mano. Uhum. Foi, tipo, muito cedo, coisa que não acontece mais hoje. Parece que não precisa mais, não é? Eu acho que sim. Acho que a condição de vida, no geral, deve ter melhorado um pouquinho. Acho que sim. Não tô falando de lugares mais pobres que as pessoas trabalham desde os 3 anos de idade. Não tô falando disso. Sim, sim. Tô falando de famílias, sei lá, classe... O quê? Média, classe média, sei lá, um pouquinho antes de média pra cima. É porque eu acho que assim, eu sou classe média também, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Meu primeiro emprego foi caixa de mercado. Uhum. Mas Uma eu rede acho maravilhosa. Hã? Numa rede maravilhosa. Numa rede maravilhosa. E o que eu acho que as pessoas talvez tenham passado a valorizar menos esse tipo de trabalho braçal, sabe? Eu acho que hoje o caminho que as pessoas tentam seguir é muito pré-determinado, né? Eles são muito traçados previamente. Tipo, fazer uma faculdade, arrumar um estágio, fazer tal coisa. E o lado ruim disso é que as pessoas têm que descobrir na prática, que é muito improvável que elas vão descobrir logo de primeiro o que elas gostam de fazer. Nossa, jamais. Você tem que passar por uma série de coisas que você não gosta pra você, pelo menos, ter a experiência de você ter uma base, né? Uma referência do que, tipo, é muito legal de fazer e o que não é nada legal de fazer. Uhum. E é assim que a gente vai construindo, sei lá, um perfil profissional mais robusto, né? Senso de carreira, sei lá. Exatamente. Assim. Olha, a faculdade que eu fiz, eu não considero que foi positiva, apesar de ter sido na minha área. Sim. Eu acho que eu gastei tempo. Demais, então. Sabe? Foram 5 anos. Não que eu repeti nenhum ano, eu tive que parar 1 ano. Foram 5 anos pra eu lembrar da faculdade como uma vaga lembrança, assim, sabe? Sim. Eu acho que faculdade é um negócio meio doido, né? Mas essa é a minha experiência. Não, a minha é bem parecida, porque a gente é formado em assuntos bastante parecidos, né? Sim, latifúndio. Latifúndio e... embalamento de iogurte. Exatamente. São áreas idênticas. Isso. No sentido escambo da palavra. É a mesma coisa. Eu acho que escambo é a palavra. Exato. Açude é uma outra palavra boa. Sim. Que eu talvez nem não saiba. Eu acho que agora a gente só tá falando palavras aleatórias que definem o que a gente faz. Eu acho que sim. Lóbulo. Eu acho que define bem a profissão. Também. Lobulista. Sim. Mas de qualquer forma, a gente faz coisas bastante parecidas, independente do nome dessas profissões. É verdade. E a gente... E eu concordo com você que muitas das coisas que eu aprendi na prática fazendo são simplesmente assuntos que passaram batido na faculdade. Eu não consigo associar com nada de lá. Por outro lado, o que eu tô vendo na pós-graduação, por exemplo, que é uma coisa que eu faço hoje, que eu nunca imaginei que eu faria uma pós-graduação, porque eu mal imaginei que eu ia me formar na faculdade, já é uma coisa que eu sinto muito mais satisfação em fazer. Eu sinto que tem mais a ver com o que eu realmente queria ter feito. Eu acho que eu sinto essa vontade. Eu sinto a vontade de ter feito algo específico. Porque eu gostava. O problema é que talvez eu precisasse de uma experiência generalizada, só que não por 5 anos. Exatamente. É muito tempo pra uma experiência generalizada, né? Podia ter sido 2, 1 e 3 meio. meses. Entendeu? Já seria o suficiente. Já seria o suficiente. Eu acho que eu não aprendi muito numa faculdade de latifúndio. Mas uma coisa muito o cara legal... fez isso mesmo. Não era nem mentira. Mas uma coisa muito legal é que a gente estudou 1 ano e meio juntos, né? Sim. Foi 1 ano e meio? Não lembro, mano. Devia ter sido mais, vou te falar isso. Eu também acho. Mas assim... Puta merda, mano. Como foi bom aquele tempo. A gente sempre ficou
imaginando como seria eu e você juntos num ambiente que a gente tinha que ser controlado. Exatamente. E a gente provou 1 ano e meio disso. Sim. E foi um caos. Foi um caos. Foi um caos, porque a gente era assim, a professora falava, cria isso, a gente criava uma coisa tipo, uou, não, nossa, não precisava de um pneu, sabe? Eu só queria uma página de livro. Exatamente. Eram coisas assim. Mas uma coisa que eu gostei nesse período de faculdade foi que quando a gente começou a estudar junto, lógico que a gente nunca foi do perfil daquela galera, tipo, jovem meio rebelde, galera que vai pro bar, jamais. todo mundo descolado. A gente sempre foi os dois que ficavam, tipo, quietos naquele canto ali, tipo, era um negócio muito ali, né? Não era um negócio que a gente ficava falando alto e gritando pra todo mundo. Sim. Por um período. E aí depois, naturalmente, as pessoas foram se aproximando da gente, porque elas começaram a achar que a gente era legal por algum motivo. Aham. E elas falavam isso pra gente. É verdade. E aí a gente começou a criar um grupo muito maior, eu acho, de pessoas que estavam ali ao nosso redor, do que o grupo da galera que era popular. Verdade. Não era? E eu achava isso muito engraçado, mano. O grupo dos idiotas começou a crescer. O grupo dos idiotas começou a ficar maior na sala do que o grupo dos descolados. Sim, e tinha uma época que a gente fazia votações pra ver quem do grupo era o mais babaca, lembra? Exatamente. A gente sempre ganhava. Sempre ganhava. Era e eu achava isso muito engraçado. Era maravilhoso. E a gente tinha professores legais também nessa época. O que aconteceu, né? Eu não sei. Por que tudo foi por água abaixo? Olha, Lucas, eu acho que assim, as coisas começam a dar errado em um ponto da minha vida que eu não sei. Você vê, você destrói um bar bêbado na frente da faculdade e tudo acaba. Basta um dia bêbado. Um dia de vacilo. Pra eu destruir um bar. Você entra alcoolizado na faculdade com o seu carro, olha o que acontece. Nossa, que assim... Reitor, chama a mãe, processo, sabe? Tô Entendeu? Nossa, gente, hoje. Pelo amor de Deus. Nossa. Quebrei 3 catracas e algumas pernas. E aí o pessoal vai lá e me crucifica dessa forma. Eu não acho válido. Afinal de contas, eu dei muito dinheiro pra faculdade, sabe? Exatamente. Eu acho que eu paguei pra isso no final do ano. Exato. Mas de qualquer forma, eu tenho uma... Assim, pra mim, depois de 1 ano e meio de faculdade, eu já tava cansado daquela merda. Nossa, muito. Eu não aguentava mais. Eu não sei como eu fiz 5. Eu não sei como eu fiz 5. Eu lembro, acho que eu fiz 5. Eu lembro, e esse vai ser um momento... O único momento emocionante desse podcast. Eu lembro no final da faculdade, no meu TCC, eu tirei 10 no TCC de vídeo. Uhum. Aí a minha irmã me abraçou e falou assim, parabéns. Aí ela começou a chorar, aí ela falou assim, mesmo odiando essa merda, você tirou 10. Aí eu comecei a chorar e falei assim, cacete, é verdade. Mesmo odiando, eu fui lá e tirei 10, mano. Eu fiz um puta vídeo, inclusive saiu na TV Cultura, enfim, outro assunto, mas... Sabe, é legal, faz bem o que você faz. Mesmo que... Você consegue transformar a experiência num resultado bom, eu acho. Sim, eu sempre achei isso. Eu também acho. Eu acho que... E outra, o fato de você odiar estar ali... Não necessariamente significa que você odeia o que você está fazendo lá. Isso. Né? Muitas vezes você odeia o que as pessoas fazem. Exatamente. De repente você olha muita gente como é que fala? O que? Dissimulada? Sem interesse. Desinteressado. Eu nunca gostei... Isso, a palavra seria desinteressado. Exato. Eu nunca gostei de ver gente desinteressada na faculdade porque eu ficava desmotivado. Então, eu acho que era isso que me desmotivava na faculdade. Na faculdade é uma época que as pessoas estavam lá por motivos muito diferentes dos meus. E não que eu era nosso único na sala, não era isso. Eu só queria entrar lá, fazer o que tinha que fazer e ir embora. E por algum motivo as pessoas que estavam lá porque ou elas queriam ser melhor que todo mundo, ou elas queriam ficar no bar e não estavam interessadas com nada. Então, assim, eu não consegui, sabe... encontrar os interesses ali com as pessoas e falar assim, olha, estamos aqui, vamos fazer o que precisa ser feito e vamos embora todo mundo. Tipo, sem competitividade e sem a falta de interesse de muitas das pessoas que estavam lá. Então, assim, pra mim foi um período ruim, porque as pessoas que estavam ao meu redor era tudo lixo, mano. Nossa, horrível. Incrível, né? Eu lembro de algumas pessoas que falavam assim, não, eu tô aqui só por 6 meses pra conhecer um pessoal e vou embora. Caramba. Eu juro pra você que eu ouvia comentários assim, mano. Então... Aí a gente não conseguia deixar de pensar que o nosso dinheiro era merda. Porque eu pagava do bolso. Eu também. Faculdade. Sempre paguei do bolso a faculdade. Sim. Do meu trabalho na fábrica de ilhós. Exato. E no pet shop depois. Claro que não. Obviamente que não. Só consegui comprar uma tartaruga.
E ficar achando que o cara era muito filhinho de papai. Sim, sim. E aí ele tava lá porque o pai tava pagando e tá tudo bem. Então. Isso já fazem quase 5 anos. Sim. Né? Pra você faz isso também, não faz? Você faz. terminou a sua? Eu terminei em 2016, eu acho. Você fez 17 faculdades, né, nesse período. É porque eu comecei rádio e TV, aí eu fui pra direito, aí eu voltei pra publicidade. Então eu tive uma passagem por vários cursos. Eu aprendi tanta coisa com a sua faculdade de direito. Eu perguntava tanta coisa pra você. Perguntava. Eu gostava. Eu não sabia responder. Muitas das coisas que eu te falei, eu inventei tudo. Será, velho? Acho que foi. Por isso que eu tomei 3 processos. Mas enfim, eu fiz essa jornada e eu trabalhei, inclusive, né, numa vara criminal na Justiça Federal aqui de São Bernardo. E eu nem estou em São Bernardo agora. Você vê? Então, mas enfim, eu arrumei trabalho na área, mas era uma das coisas que eu senti, é aquela coisa, a gente precisa explorar. Então eu senti a necessidade de explorar o ramo do direito pra perceber que não era o que eu queria fazer. Sim. E aí eu acabei voltando pro ramo de comunicação, só que eu voltei pra publicidade e acabei gostando muito, 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 e hoje eu faço isso. Isso. E hoje eu tenho um podcast. Exatamente. Em breve, em todas as lojas do Amazonas. Que dia especial para o Amazonas, não? Que dia especial. Meus parabéns. Essa é uma piada interna, ninguém nunca vai entender. Sim. Mas espero que você tenha, pelo menos, dado uma risada. É. Agora, que mais, hein? Depois de caixa de supermercado? Então, depois de caixa de supermercado eu fui trabalhar no telemarketing. Eu era cobrador? Cobrador? Operador de telemarketing, trabalhava com cobranças. Isso, operador de telemarketing. Isso. E aí eu trabalhava lá, foi muito ruim. Porque é ruim. Mano, você liga pra cobrar alguém, nunca é legal. Não tem como você falar, pô, que dia da hora, mano. Que dia da hora. Cobrei muita gente. Eu fiz 3 pais de família pagarem 35 mil reais de dívida. Por uma dívida que nem tá fazendo tanta diferença na vida deles. Enfim, foi bem ruim trabalhar lá. Aí Brasil, depois... né? Quem não tem dívida? Sabe? Pois é, exatamente. Hoje em dia eu até gosto de dever. Melhor deixar, entendeu? Eu acho que os bancos têm que cair mesmo. Exatamente. Eu já te falei o meu compromisso com o Bradesco. Eu tenho um compromisso forte de ficar devendo alto pro Bradesco. Antes de falar isso, a gente pode dizer que esse podcast é patrocinado por Bradesco. Uma vez na sua conta, 3 vezes em atraso. Ai, meu Deus do céu. Tava faltando muito isso. Tava. Tava faltando. Vocês sentiram falta disso? Exato. Aposto que é. Isso é um patrocínio maravilhoso. Patrocínio maravilhoso de Bradesco. A gente falando muito mal de várias marcas aqui. Eu acho incrível isso. Acho que tudo bem. Acho incrível. Eu só tô falando mal de Bradesco porque, assim, se eu tivesse que me encaixar em algum perfil de consumidor do Bradesco, eu seria aquele cara que é o detrator da marca. Isso. Porque eu tive algumas experiências com o Bradesco e eles tiveram o dom de não me proporcionar uma boa experiência com eles. Um momento de felicidade qualquer. Um momento. Assim, eu olhava no aplicativo do Bradesco e eu tinha vontade de explodir ao contrário. Isso. Entendeu? Eu tinha vontade de sangrar, porque o aplicativo é ruim, a navegação é ruim, e sempre quando você precisa de qualquer coisa, que você precisa ligar pra eles e falar, senhor, por favor, eu preciso de... Eu não lembro da minha senha, qual que é o procedimento? Eles ficam te jogando de um lado pro outro até você desistir do que você precisa. Até você cair no atendimento da NET. Isso, e eles vão falar assim, olha, desculpa, moço, aqui é da pizzaria, eu não posso te ajudar. Sim. Aí você acaba falando, me vê uma de calabresa. Já que não consegue trocar a senha, me vê uma napolitana. Entendeu? E o cara te traz um sorvete. Exatamente. Você entendeu? Tá tudo muito de ponta cabeça hoje em dia. Exatamente, o Bradesco é uma porcaria. Já tive conta, quero falar, já tive conta no Bradesco, tive poucos problemas, viu? Sério? Poucos, mas assim, eu não precisava lidar tanto, talvez você precisou lidar mais. Mas o negócio é assim, eu não sou rico, eu vou deixar bem claro aqui. Sério? Eu não tenho muito dinheiro. Mas esse podcast não é o fruto da nossa riqueza? Eu não entendi. Ele é, no futuro, mas hoje não. Ah, tá bom. Então, certo? tudo bem. Então, agora a gente não é rico, então. No dia de hoje, não, 2020. Tá. Mas daqui 2 anos, quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, já faz 2 anos que está gravado, eu já estou rico, muito provavelmente. Provavelmente ganhando um processo em cima do Bradesco. Exatamente. Então, tá. Mas o que acontece é o seguinte, hoje, no dia de hoje, eu não sou rico. Mas eu percebo que quanto mais dinheiro você faz na sua conta, mais bem tratado você é. Com certeza. E eu falo isso porque, assim, do Itaú, eu comecei com essa vida um pouquinho mais de investimento, fazer um pouquinho mais de dinheiro que eu fazia, né? Sair do âmbito de uma renda que eles consideram muito baixa. E, tipo, como eu falei, não sou rico e não ganho muito bem. Mas... Cuidado que você vai ser sequestrado.
Talvez. Quando você liberar aqui que você ganha 60 mil por mês... Não. Mas, ó, é porque assim, eu vou explicar... Foda-se, eu vou falar, não tenho nada que temer de ninguém. Tá. Quando você sai da conta comum do Itaú e passa a ser uma conta Uniclass, que eles chamam, que é o que aconteceu comigo, eu não sei porquê, eu só virei uma conta Uniclass. Entendi. Mano, você tem contato direto com as pessoas lá dentro. Então você manda uma mensagem no chat do aplicativo, alguém te liga, mano. Olha aí. Você fala assim, eu tô com uma dúvida aqui, apareceu uma cobrança assim. O que é isso? Alguém te liga, fala, oi, Ramires, tudo bem? O Barney te liga e fala, oi, mano, eu tô aqui pra te ajudar. É tipo isso. Eles falam e ele tá vestido de Barney do outro lado. Quem fala é Laura. O que você precisa? Então, aconteceu isso. Então beleza, estamos te reembolsando. Eles vão lá e te tratam super bem, mano. Olha aí. Aí você fica pensando, então quer dizer que é isso. Então quer dizer que quanto mais dinheiro, mais bem tratado eu sou. E eu nem tenho tanto dinheiro assim. Isso que é foda. Eu trabalhei no Itaú, eu posso dizer que é exatamente isso. Pois é. É exatamente isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais bem tratado você é. Essa é a culpa do capitalismo. Exatamente. Livro de José Saramago. Vou te falar que eu não acho totalmente ruim ser bem tratado por um banco. Não, eu não acho ruim, até porque a gente tá pagando muito a eles. Exatamente. Muito, assim. Exorbitantemente demais. Tá? Exatamente. Num ponto que dá vontade de enterrar ouro em lugares aleatórios da cidade. Sim. Você não ter que lidar com bancos. Exatamente. Guardar o dinheiro embaixo da cama. Você entendeu? Na cueca. Exato. Saindo do Brasil pra Miami. Se ninguém te pegar... Rico. Rico. Se alguém te pegar... Preso. Eu sou o pastor da Renascer. Isso aconteceu com ele, você lembra disso? Eu lembro. Faz um tempo atrás. Então, mas olha, é maravilhoso, é isso. Não tenham contas em banco, essa é a moral da história. Se você queria saber, essa é a moral da história. Exatamente. Eles não estão interessados em você, eles estão interessados no que você vai dar pra eles de dinheiro. De juros compostos. Exatamente. Né? E se você não sabe o que é juros composto, provavelmente você é pobre. Tá brincando. Tô brincando. Porque eu também não sei isso, então tá tudo certo. Só pra deixar claro, eu e o Lucas, nós somos, como vocês podem ver, nós somos classe média, né? Classe média. Não tem ninguém rico nem aqui. Isso, eu acho. Eu tenho uma geladeira que tem 26 anos de idade. A minha idade, basicamente. Você viu meu tênis? Vi. Eu nem Adorei. tô de tênis. Descalço. Eu não tenho tênis pra vir pra cá. Adorei o seu Vans de R$730. Você comprou no shopping. Atrium. Enfim, e aí eu trabalhei cobrando as pessoas, o que é uma merda. Aí depois eu comecei a trabalhar... Puta, eu não lembro o que aconteceu depois que eu saí da MBM, mas enfim, eu trabalhei já... os nomes das empresas também. Tô, mas tudo bem, eu vou parar. Você quer que a gente blipa essa parte? Não precisa. Tá bom. Eu trabalhei em muitos outros lugares, até que eu começasse de fato a exercer a profissão pela qual eu estava estudando, que aí depois eu comecei a trabalhar em agências, e até hoje eu tô em agências, e eu gosto muito de trabalhar com isso. Você gosta de jazz também? Eu curto muito jazz. E é isso. Você curte jazz, então? Eu curto muito. Curte jazz e publicidade. Jazz e publicidade. Que tá ali. Tá ali. Na verdade, assim, publicidade é um termo muito genérico. Muito genérico não, muito amplo, né? O que eu gosto na publicidade é essa parte de experiência do consumidor, planejamento estratégico. Eu gosto disso. Isso. Do que eu faço especificamente. Inclusive, a gente tem um episódio muito legal sobre marketing e como nós somos enganados. E a gente quer ser enganado. Exatamente. Pelo a gente marketing. gosta disso. A gente adora, porque viver num mundo onde a gente levanta e só quer comprar pasta de dente não é legal. Não. Eu preciso ser impactado no meu dia a dia sobre uma escova que faz escova no meu próprio cabelo, sem precisar de um secador. Exatamente. E eu vou comprar. Eu sou homem? Sou. Eu tenho cabelo curto? Tem. Mas eu vou comprar uma escova que faz escova? Vai. Claro que eu vou. Exatamente. Inclusive, esse podcast é patrocinado por... Babyliss. Grandes sonhos Uma vez, numa baby. vida de curda. Liz. Eu não ouvi o que você falou, mas... Você tá pegando pesado nisso, né? De uma vez... Nossa, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não tenho criatividade nenhuma pra fazer mais esses slogans. A gente não sabe mais fazer isso. Essa é a verdade. A gente tá reaprendendo a fazer podcasts. 15 dias sem fazer podcast já deixa um negócio, né? Sim. Mas agora eu queria te perguntar um negócio. Fala pra mim. Eu queria saber assim, se você pudesse... Se você pudesse, não, você vai fazer isso agora. Sairia do Brasil. Não. Não é isso. Eleja a sua pior experiência profissional. Nossa, e a sua melhor experiência profissional. Faço também. Então vai, manda bala. Rapidaço, faço isso. Teve uma vez dentro de uma empresa grande, a gente mencionou aqui agora atrás, mas eu não vou mencionar ela agora, pra não dar nome aos bois. Tá bom, não dê nome aos bois. Mas era um banco grande. Tá bom. Tá bom? A gente... Nem sei se foi isso mesmo que a gente falou. Talvez nem. Mas eu trabalhava nesse lugar. Tá bom. E numa das trocas de
prédio que eu fiz, já me mandaram pra uns 7 prédios diferentes desse banco. No decorrer da cidade de São Paulo. Numa dessas trocas, eu trabalhei com uma senhora secretária que me humilhou por algumas horas porque eu cheguei 18 minutos atrasado. Você quer saber de detalhes? Pode ser. Se eu começar a chorar, tá tudo bem? Não, tudo ótimo. Porque eu não tratei disso ainda com o meu terapeuta. Não, eu cheguei atrasado e, assim, pra ser honesto e justo, eu chegava muito atrasado, porque eu já estava no período de odiar aquilo que eu tava fazendo, entendeu? Entendi. Então chegar atrasado pra mim era assim, tipo, pelo menos isso, eles não vão tirar de mim. Sim. Sabe? Porque a minha felicidade eles já estão tirando. Sim. Na verdade era tudo minha culpa mesmo. Cheguei atrasado. Aí ela pegou e falou assim, você não serve pra nada mesmo. Além de ter esse trabalho que você tem agora, de office boy, você chega atrasado no trabalho de office boy. E sabe quando você ouve uma coisa que você não acredita que você tá ouvindo? Você já ouviu esse tipo de coisa na sua vida? Já aconteceu. Provavelmente já ouviu. Sim. E essa era uma coisa tão nova pra mim, ser humilhado. Ser humilhado profissionalmente era tão novo porque eu nem tinha profissão. Sim. Mano, eu era office boy. Eu levava e entregava envelopes da cor amarela. Nem precisava ser humilhado, sabe? Você não tinha nenhum motivo pra ser humilhado. Não tinha nenhum motivo. Sim. Pra quê? Humilha, sei lá, você fez um hambúrguer de fato com minhoca. Sim. Humilha essa pessoa. Tá bom. Ok! Tem gente que é passível de humilhação, né? Você tá entendendo meu ponto? Sim, eu tô. Eu nem precisava ser humilhado. Sim. E eu tava sendo humilhado. Entendi. E assim, por 1 hora, Ramírez, eu tava pasmo de estar ouvindo aquilo. Tanto que eu não tive reação nenhuma, porque você me conhece. Você sabe que hoje em dia eu não ouço desaforo nenhum. Eu falo. Mas naquela época, não. Eu só ouvi tudo, eu falei, tá bom, ok. Aí no dia seguinte, obviamente, eu falei pra minha chefe que ficava num outro prédio em outro lugar de São Paulo. E essa minha chefe me separou dessa mulher, dessa secretária, porque se no dia seguinte eu voltasse pra lá, ia ter algum problema. Sim. Tá me entendendo? Porque ser humilhado é muito ruim. Se você já foi humilhado, você sabe o que eu tô falando. É assim, humilhado por um superior é uma coisa que te deixa mal em vários sentidos, né? Não é só como pessoa. Não, o nome disso é assédio. Assédio moral. Pode ser assédio moral. É que hoje, né? A gente tem termos pra muito mais coisas do que tinha antigamente. Isso, naquela época talvez não tinham essa conscientização toda, mas o nome disso é assédio moral. Isso, então, foi assédio, é isso. É que eu não falo que eu sofri assédio, porque pra mim eu poderia ter falado um monte de merda pra ela e ter ficado pau a pau. Eu poderia ter virado pra ele e falar assim, você também é um incompetente, eu já vi você fazendo inúmeros erros aqui e ter ficado meio que somos 2 seres humanos sim ofendendo. Então, mas é que enfim, termina de contar, depois eu volto nesse assunto do assédio. Tudo bem, eu até imagino o que a gente pode comentar sobre isso, e que faz todo sentido. Aí aconteceu isso, então esse foi provavelmente o meu pior momento profissional da minha vida. Tô pensando aqui. E acho que é isso, cara. Ser humilhado, né? Tem que merecer esse lugar. Aí, poucos meses depois, eu saí deste local maravilhoso em que eu estava pra fazer teatro. Perfeito. Foi aí que minha vida começou a decair de um lado, só que subir de outro. Porque, em contrapartida, a gente criou vídeos belíssimos como ET Bilu, como a banda mais faminta da cidade. Procura no YouTube. Você não vai achar, mas procura. De repente, você acha. E foi isso. O momento mais feliz provavelmente tá sendo agora. E é assim, é um processo, na real, né? Não é tipo, um dia foi muito, meu Deus, muito feliz. Não, tá sendo um processo de descoberta de algumas coisas. Porque eu nunca achei que eu ia conseguir achar uma empresa que tinha valores maiores do que só ganhar dinheiro. Sim, sim. E eu julgo que hoje em dia talvez eu tenha achado uma empresa legal. Certo. E eu nem acho que eu vou trabalhar em empresa durante toda a minha vida. Nem acho, a gente sabe disso. A gente conversa muito sobre isso. Mas enfim, eu acho que é isso. Legal. Eu acho que é engraçado porque uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou responder mesmo assim, é que... Sobre isso?
Sobre o pior momento profissional e o melhor. Não, mas eu achei que você já ia falar. Não, eu vou. Então fala. Quer que eu pergunte? Pergunta. Ramírez, Oi. Qual que é 2 momentos profissionais na sua vida? Tá. Um melhor e um pior. Deixa eu pensar aqui. Pensa. Já sei. Fala pra mim. Então, o que diferencia, eu acho, que os seus momentos dos meus é que o seu teve uma coisa que foi muito específica, né? Um acontecimento muito específico. O meu, eu nunca passei por uma situação que tivesse... Quer dizer, eu já passei por diversas situações que tivessem um cunho merda, igual o que você passou. Mas eu acho que o pior mesmo não foi uma situação. Acho que o meu pior momento profissional foi um período. Certo. Que eu estava trabalhando num lugar, numa agência. E, cara, eu saí de um lugar que eu tava muito feliz trabalhando e fui pra esse lugar. Porque lá era uma proposta melhor, era um cargo melhor. E eu consegui ficar por 3 meses. Só que assim, da primeira semana que eu estive lá, que as pessoas foram bem simpáticas comigo, o restante foi só... Nossa, eu não consigo explicar, mano. É um negócio assim, que você acorda assim... Você sai da sua cama pensando, por que eu tô passando por isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não enxerguei essa situação? Por que Deus não levaste meu primeiro suspiro de hoje? E eu só consigo falar isso porque eu já senti isso muitas vezes também. Nossa, foi assim, foi a pior experiência. E não foram, igual eu falei, tinha pessoas lá que eu gostava de trabalhar com elas. Sim. Só que o ambiente inteiro te empurrava pra fora de lá. Então, assim, cada segundo naquele lugar era contado pra que eu saísse de lá. Por causa de diversos fatores. Então, assim, foi uma somatória. Foram 3 meses de puro desgosto. Só que o mais legal, o que eu acho que pode se assemelhar a um dos melhores momentos profissionais que eu tive, foi exatamente o que saiu daí. Porque eu tava não tava feliz lá e tinha outros motivos externos que não eram aqueles que me fizeram sair de lá. E aí eu acabei falando, pô, desculpa, eu não consigo mais ficar aqui, eu não tô conseguindo, eu não quero, tal. Falei com a minha chefe. E a minha chefe, na época, falou assim, cara, eu gosto de você trabalha legal e tem um lugar que tá precisando de um planner e é mais perto da sua casa, eu vou te indicar lá e tal. E aí eu fui nessa entrevista, consegui um emprego lá. E desde então, essa tem sido uma das melhores experiências profissionais que eu tenho tido. Isso não só pela... Não só pela questão profissional de fato, mas pela questão pessoal. É o que você falou. É aquela sensação de que você tá alinhado com alguns valores e com o momento da empresa. Sabe? Parece que existe um alinhamento entre o que a empresa está construindo e você sente parte daquela construção. Então, acho que é mais ou menos Dá isso. Tipo uma satisfação, né? Não é só carreira. Sim. É um negócio que você pensa assim, pô, eu queria estar fazendo a minha parte, mesmo fora da minha profissão. Sim. É sabe? Tipo isso. Pra muita coisa. Se é que você já não tá fazendo pessoalmente na sua vida. Sim, inclusive, uma coisa que eu queria aproveitar e falar aqui esse é o meu emprego atual, né? Que eu tô falando que é um dos melhores momentos profissionais que eu tenho vivido por causa de toda essa receptividade, alinhamento pessoal e profissional que tem, né? E os meus chefes escutam o nosso podcast. Ah, é? Inclusive eles vivem falando... Ou seja, puxa-saquismo. Não é. Puxa-saquismo, qual é o nome deles? Não importa. Não, tô brincando. Não a Vivian falar. E o Thiago, vou falar. A Vivian e o Thiago Agora você datou. E se você mudar de emprego, se ferrou. Não, tudo bem. A Vivian e o Thiago, porque assim, eles são muito Obrigado, legais, Vivian. Eles escutam nosso podcast. Obrigado, e a Vivian, Thiago. Minha chefe, veio elogiar o nosso episódio sobre gente feia, que ela achou bastante engraçado. É mesmo? Eu gosto disso. Eu também gosto bastante. Eu gosto de pessoal descontraído. Vivian, obrigado, tá? E como é que é o nome do seu chefe? Thiago. Thiago, obrigado. Vivian, obrigado, tá? Vocês são parte fundamental de tudo isso. São mesmo. Porque o Ramírez é que tá me bancando hoje em dia, então... Obrigado. Obrigado por dar dinheiro pra ele, porque é ele que tá me dando dinheiro hoje em dia. Então... O Lucas é meu irmão retardado. Isso, ele vive eu não... Começa a dar problema, né? É um robô, cara. Enfim, e é isso. Mas eu acho que a grande... Calma, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Pode falar. Nesse seu momento pior, foi o momento que você teve problema com o seu coração? Não, você não falou isso. Você tem noção, mano. Sim, comenta disso. Foi pior. É porque comenta assim, disso. eu tive uma situação na minha vida, quando eu tinha uns 21 anos mais ou menos, que eu passava tanto estresse no trabalho que eu tive problema no coração. Não foi 21. 22. Não. 23. Quantos você tem? 28. Não, fazem 5 anos. Não, calma aí. Pera aí. Primeiro, você tá errado, porque eu faço 28 esse ano.
certo? Mas... Fazem uns 5 anos só. Você tinha uns 23 pra 24. Tá, vamos colocar aí 23, 24. Tá bom. 24 anos. Sim. E eu passava tanto estresse no meu trabalho, era uma empresa, não era uma agência, era uma empresa que atuava no segmento de latinhas. Bancária, não. Não. Mas, o que eu considero? Eu considero que esse foi um dos períodos mais difíceis, mas não o pior. Porque eu tive problema no coração, pressão alta, eu fiquei com ansiedade, estresse. Eu fiquei zoado, mano. Eu fiquei zoado. Queda de cabelo e barba. Sim. O Ramírez ficou com o cabelo branco por 6 meses. Exatamente. Eu virei um Totalmente, senhor. Isso. E aí, eu passei por um estresse absurdo naquele lugar até que eu decidi sair. Mas por que eu considero ele o mais difícil, mas não o pior? Porque lá, eu sinto que aquele lugar me fez um profissional melhor. Uhum. O meu chefe, na época, inclusive, ele não tá escutando esse podcast, mas eu vou falar o nome dele, o Luiz. Ele sabe que lá era um lugar estressante por diversos motivos, mas ele foi um dos caras que mais me moldaram profissionalmente. Porque tinha muita atenção aos detalhes, ele era um cara que era muito centrado no que ele precisava fazer, ele era muito objetivo. Então, assim, essas são algumas coisas que eu trouxe comigo quando eu saí de lá, que eu sinto que foram extremamente impactantes no meu profissional hoje. Sim. Então esse foi um dos piores, esse foi um dos períodos mais difíceis, mas não o pior. O pior foi esse recente que eu passei, que eu tava descrevendo até agora há pouco, porque foi uma coisa que não me acrescentou em nada, mano. Eu ia lá, era pior, assim, eu ia lá pra passar raiva. E vergonha. Isso, levanta de manhã puto. Exatamente. Porra, que despertador. E foi você que colocou o despertador. Foi eu mesmo, exatamente. Aliás, isso é irônico, né? A gente odeia o som do despertador, mas foi a gente que colocou ele lá. Exatamente. A gente só odeia coisas que a gente mesmo faz. Sim, e aí é legal Essa foi uma mentira tão forte, mas enfim, conta aí. Essa talvez seja a frase desse podcast no final das contas. Todo podcast tem uma frase. Se você acabou de surgir nesse podcast, seja bem-vindo. Todo podcast tem uma frase, uma lição de moral. Fica até o final pra saber a sua. Frase de efeito, olha aí. Pode falar. Só queria falar que você dizendo que esse momento que você teve problemas no coração, e eu lembro, e foi preocupante, te fizeram um profissional melhor, me leva a pensar coisas muito parecidas com a minha experiência e com a experiência de todo mundo. Parece que quando você passa por alguma coisa muito ruim, uma experiência muito ruim, a gente consegue transformar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sofri uma humilhação de uma pessoa e hoje em dia a principal coisa pra mim é respeito. Uhum. Né? Assim, eu não sou capaz de fazer o que ela fez comigo porque eu sei o quanto é ruim. Sim, sim. Então, por exemplo, você provavelmente, se tivesse uma empresa, ia ser o cara, tipo, sabe? Sim. Produtividade, mas cuida do seu coração. Exatamente. Sabe? Cuida da sua saúde mental. Então, assim, pra você que é jovem, tá ouvindo esse podcast agora, depois que a gente foi muito famoso, agora a gente tem 2 ouvintes. Isso. Talvez 5. Talvez 5, no máximo. Se você ainda não encontrou o seu trabalho dos sonhos, já. Exato. Eu acho que o grande foco dessa conversa é mostrar que existem experiências muito boas, muito ruins, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas que todas elas contribuem para o profissional que você está se tornando. Então, por mais filha da puta que esteja sendo essa sua fase, passa por ela, mano. Respira aí, ô. Exatamente. Trabalha no McDonald's, trabalha no Burger King, trabalha que é a mesma Cinemark. empresa. Eu trabalhei no Cinemark. Tô até falando outro nome aqui. Eu era faxineiro do Cinemark. E você sabe que não é mentira. Eu voltava pra casa de Kombi de madrugada. Então, assim, mano, aproveita as oportunidades. Maravilhoso. Inclusive, seja ela qual for. Inclusive, fica nesse podcast, nos próximos episódios, pra saber curiosidades sobre o que o Cinemark faz com seu refrigerante. Exatamente. Enfia no cu. Não, tô brincando. Corta isso, Lucas. Vou cortar. Vou censurar. Isso. Como a gente já fez no nosso episódio 9. Mas olha, maravilhoso. Maravilhoso. A gente nem precisou citar todos os trabalhos das nossas vidas, né? Nem precisou. Mas assim, o que acontece nós temos quase 30 anos. Nos últimos 10 a gente vem construindo esse negócio de carreira profissional, o que quer que isso seja. Sim. Porque a carreira de alguém pode mudar. Ela pode se formar em alguma coisa, decidir depois de 10 anos que ela gosta de fazer arte com massas. O que é totalmente ok. Totalmente ok, é só conseguir o macarrão certo, entendeu? Gostou, né? Sim. Siga os seus sonhos. Siga seus sonhos, não importa quanto tempo
eles demorem pra acontecer, eles vão acontecer. E se você passar por alguma merda, transforme ela em alguma coisa positiva. Exatamente. Né? Assim como o estrume de vaca vira uma árvore belíssima, um trabalho mal feito pode se transformar num grande prefeito. Mas no final das contas, merda é merda. No fim do dia, se você faz um trabalho ruim, vai ser uma grande bosta. Então, faça o seu melhor onde quer que você esteja. Isso. Exatamente. Porque no final das contas, se você criar um podcast, o seu chefe vai ouvir ele. Exatamente. Tem coisa mais legal? Eu acho que não. Não tem. Exatamente. Pode falar. Não, são ali os seus chefes, as pessoas que estão lidando com você profissionalmente, você tá fazendo apresentações sérias que te escutam falar absurdos. Isso, e ainda continuam gostando de você. Continuam gostando de mim. Por favor, não me demitam, vive aí, Thiago. Isso, porque o Ramírez... Não demitam o Ramírez, porque o Ramírez me banca. Então, muito obrigado por ouvir esse episódio. A gente queria falar... Eu queria falar mais, né? Eu gostaria de ter falado mais 1 hora, porque eu acho que a gente até diminuiu. Você quer falar? Pode falar então. A gente tá em 48, 47 minutos. Fala aí o que você quer. Você quer falar mais coisa? Não, eu achei que a gente ia terminar. Não, vamos terminar então. Vamos terminar. A gente pode fazer um Profissões Parte 2. Profissões Parte 2. É porque a gente já falou de coisas que a gente gostaria de ser, né? Acho que esse assunto de profissões a gente já explorou. É verdade. Pode virar um quadro no futuro. Pode virar um quadro, exatamente. Né? Alguém pinta alguma coisa bonita sobre nós. Sim, exatamente. Cheio dos trocadilhos. Mas a frase de hoje é: não odeie quem você já pensou em amar. Porque essa pessoa pode voltar e você vai sofrer assédio. Merda é merda. Eu acho que merda é merda também é bom. É uma grande frase, mano. Merda é merda também é bom. Porque assim, você pode pensar, merda de vaca vira estrume. Mas ainda é merda. Não é porque mudou de nome que deixou de ser merda. Não. E outra, você tem que dar um propósito pra essa merda. Exatamente. Porque não dá pra subtrair 0. Como é que funciona a matemática nesse caso? Não é, mas não é aquela coisa. Não dá pra multiplicar 0. Merda é merda e não multiplique por 0. Isso. É. Eu acho que dá pra concluir aí. Vamos fazer botânica? Vamos. Tá bom. Obrigado por escutar. Você devia ter parado de escutar esse podcast há 10 minutos atrás. Mas, perdoa, gente. Faziam 15 dias que a gente não gravava. Tá Isso, bom? A gente precisava desabafar. Então, obrigado por escutar. Compartilhe esse podcast com as pessoas que você se importa e com as que você se importa também. Afinal de contas, o meu inimigo do meu melhor amigo também é merda. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Salam aleikum. Saleikum salam. Sem ofender ninguém, pelo amor de Deus. Ai.